Fala galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar contando a história do rei Jeoiaquim ou Eliaquim. O segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 5, que diz assim: Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. O rei Jeoiaquim. Ele é o 17º rei de Judá e ele reina após o reinado de Jeoacás, rei de Judá. Ele é o irmão desse último rei, chamado Jeoacás, que fez o que era mal aos olhos do Senhor e que havia... não vou contar a história dele. Se você quiser saber mais, vou deixar aqui em cima que eu já contei. Hoje, a história é sobre Eliaquim, ou Jeoiaquim, que foi mudado o seu nome, eu vou explicar aqui para vocês. O rei Jeoiaquim, ou Eliaquim, tá? O nome dele mesmo é Eliaquim. Só que quando o rei do Egito, Faraó, ele vai invadir Judá e ele vai levar cativo Jeoacás, que era o irmão de Eliaquim, ele leva Jeoacás para o Egito e lá ele vai morrer. E ele vai colocar no lugar de Jeoacás o rei Eliaquim. E aí ele vai mudar o nome dele de Eliaquim para Jeoiaquim, entendeu? Que é um pouco mais difícil de falar. Essa situação fez com que esse rei agora, que era irmão de Jeoacás, que ainda estava vivo, mas estava preso lá no Egito, que morreu depois, a Bíblia nos dá o relato de que este rei vai reinar por 9 anos em Judá, o reino do sul. E ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor nesses 9 anos. Durante 3 anos, a Babilônia vai subir contra ele e vai fazer deste rei e do povo de Judá servos dele. E durante esses 3 anos, eles vão estar sob o domínio do rei da Babilônia, que na época era Nabucodonosor. Nessa situação, ele agora, passado esses 3 anos, vai se rebelar contra o rei da Babilônia. Deus manda as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, dos moabitas e dos filhos de Amon contra Judá. Deus faz isso para destruir Judá, conforme a tudo o que ele falar pelo ministério dos profetas. Isso tudo aconteceu por causa dos pecados de Manassés, pois ele havia, além de ter criado ídolos em seu tempo, mas também ele havia matado inocente, e havia muito sangue inocente derramado, e que foi derramado por ele, e Deus assim não quis perdoar eles, e assim sendo, Deus mandou essas tropas contra o rei Jeoiaquim. Quando o rei Eliaquim, ou Jeoiaquim, se rebela contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele agora vai ser preso pelo rei da Babilônia e vai ser levado para a Babilônia. Além disso, vai ser levado para a Babilônia os vasos da casa do Senhor e eles vão colocar esses vasos no templo dele. E assim é a história deste rei. Depois ele vai morrer e quem vai reinar em seu lugar é seu filho chamado Joaquim. Então, o que esse rei deixa para nós? De fato, ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, num período de 9 anos que ele está reinando, mesmo ele estando sendo dominado pelos reinos que ali havia dominado, como o Egito, que havia se levantado contra ele, onde ele vai pagar ouro e prata para o Egito, e como Babilônia, que havia por 3 anos fazido dele servo. Então, Deus já havia deliberado destruir Judá. Deus já havia deliberado que eles viessem ser cativos. Deus havia dado tempo para eles. Mas eles não se voltaram para Deus. Este rei, por 9 anos, tem um tempo de mudar a história. A história da casa dele, da família dele. Como o rei Josias, seu pai, havia feito. Mas ele não segue o caminho de seu pai. Ele segue o caminho dos pais, que a Bíblia diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque ela diz que este rei
seguiu o caminho de seus pais. Exemplo, Josias não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então a Bíblia está dizendo para nós que quando um rei que faz o que era mal aos olhos do Senhor, quando você vê isso na Bíblia, e ela diz como os seus pais, ela está assemelhando ele àqueles que fizeram mal aos olhos do Senhor. Não, ela não está assemelhando diretamente àquele rei que fez o que era bom, porque a Bíblia não está dizendo que Josias fez o que era mal. Não, ela está dizendo que ele fez como os seus pais, ou seja, ele seguiu os caminhos daqueles que não era para ser seguido, que não era seu pai de sangue, porque Josias não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então entender isso é importante, porque quando a Bíblia ela diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus pais, a Bíblia está dizendo que ele, então, ele seguiu os caminhos daquelas pessoas que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deu para entender? Que a Bíblia está dizendo que ele seguiu os caminhos, e a Bíblia coloca essas pessoas como sendo pais dele, porque praticamente, né, ele fez igual a ele. E também o exemplo, né? O exemplo que eles foram para ele, e assim ele seguiu esse caminho. Então o exemplo que esse rei nos deixa é que nós não podemos seguir os caminhos dos nossos pais. E pais, a Bíblia toma pai porque pai é uma autoridade, pai é uma pessoa que Deus constitui para ser o chefe da família. Então ela toma pai para nos dizer, olha, não siga os caminhos dos seus pais. Se eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E ela está dizendo pai, e pai pode ser pai na fé, pode ser qualquer pessoa que você delibere como pai, como autoridade sobre você. Um pastor, por exemplo, é um pai. Um diretor, por exemplo, ele é um pai. Entendeu? Por causa da autoridade, do que ele rege, se essa pessoa, ela de fato está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, não importa quem seja, não podemos seguir. Então precisamos entender isso. Primeiro, não seguir os caminhos de nossos pais se eles não estão coerentes com a palavra de Deus. E nossos pais, a Bíblia não está dizendo exclusivamente pai de sangue, porque como eu falei nesse vídeo, Josias não fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josias não fez o que Jeoiaquim fez. Então há uma diferença que você precisa entender quando a Bíblia diz sobre uma pessoa que faz mal e fala seus pais, e sobre uma pessoa que faz bem e também cita como seus pais. E isso é os pais na fé, porque a Bíblia vai dizer que Josias faz o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo isso só para nós compreendermos e ela separar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem, aqueles que fazem o que precisa fazer daqueles que não fazem, aqueles que andam nos caminhos de Deus e faz o que é reto aos olhos do Senhor, para aqueles que não faz o que é reto aos olhos do Senhor, que andam e faz o que é mal aos olhos do Senhor, como esse rei Jeoiaquim havia feito. Então não siga o exemplo de seus pais na fé, se estes não estão coerentes com a palavra de Deus, não estão coerentes com a vontade de Deus, que ela está escrita na Bíblia e que nós precisamos buscar conhecer. Nós precisamos buscar conhecer e conhecer em prosseguir ao nosso Senhor. Quando nós chegamos a isso, nós buscamos a Ele, nós vamos então saber quem está falando a verdade e quem não está. Nós vamos então saber quem está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor e quem não está. Então, se os seus pais não estão seguindo o que é reto aos olhos do Senhor, não siga. Os seus pais na fé, o seu pai de carne, não siga. Não faz o que eles fazem. Faz diferente. E que Deus seja a sua luz. Que você queira viver na luz, como na luz Deus está. Que Deus te abençoe nesse momento que nós estamos passando. Momento de crise no mundo inteiro. Mas quem tem Cristo está assegurado que na vida ou na morte, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus possa abençoar a sua vida. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho sem perder nenhum vídeo. Tá saindo todo dia às 10 horas da manhã. Comenta lá embaixo mais 10 de vídeo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Fechado?
Fique com Deus. Até mais. Valeu! E fui!